A guerra e as sanções seguem remodelando o jogo global, e agora os efeitos começam a bater com força onde mais dói, no bolso da Rússia. A China, que até pouco tempo atrás comprava petróleo russo sem hesitar, deu um passo atrás. A gigante Yanshan Petroleum, ligada à província de Shaanxi, simplesmente ignorou os últimos leilões de petróleo russo, deixando de lado contratos que antes eram rotina. Fontes do mercado confirmam que entre dezembro e meados de fevereiro, a empresa preferiu ficar de fora, sem dar explicações. Shaanxi, uma região sem saída para o mar, sempre dependeu dessas importações. Mas agora parece que o risco de cair nas malhas das sanções americanas pesou mais que o preço baixo. E a Índia não ficou para trás. 5 das maiores refinarias do país, responsáveis por quase metade das importações russas em 2023, decidiram cortar as compras em dezembro. Só 2 empresas, a Indian Oil e a Nayara Energy, mantiveram algum interesse, mas mesmo assim com ressalvas. A primeira só aceitou carregamentos que não estivessem na mira das sanções, enquanto a segunda, parcialmente controlada pela Rosneft, continuou apostando no petróleo russo, mas com um pé atrás. Os traders do mercado spot chegaram a oferecer descontos agressivos, de até $3,4 por barril, mas os indianos não morderam a isca. O motivo? Um processo burocrático interminável para garantir que nenhum fornecedor na cadeia de suprimentos tenha ligações suspeitas. E não é difícil entender o porquê os Estados Unidos estão pressionando Nova Delhi para fechar acordos bilaterais, prometendo mais petróleo americano em troca de menos dependência da Rússia. Enquanto isso, o governo indiano já começa a buscar alternativas. A Indian Oil Corp planeja comprar 24 milhões de barris de países da América do Sul entre janeiro e março, e a Hindustan Petroleum fechou um contrato de 4 milhões de barris com fornecedores dos Estados Unidos e do Oriente Médio. Além disso, representantes das estatais indianas se reuniram em Abu Dhabi com executivos da ADNOC, Aramco e outras gigantes para garantir suprimentos futuros. A mensagem é clara. A Índia não quer mais arriscar seu pescoço por um petróleo que, apesar de barato, pode se tornar um problema diplomático. O impacto para a Rússia é brutal. Cada barril que deixa de ser vendido é um golpe direto no financiamento da guerra. E o pior é que essa tendência pode ser irreversível. Uma vez que os compradores migram para outras fontes, voltar atrás exige um esforço enorme, e a Rússia não tem margem para oferecer vantagens que compensem os riscos. É um alívio ver o orçamento militar russo sangrar. Mas dá raiva pensar que isso poderia ter sido evitado. Por que os Estados Unidos não agiram antes? Porque só agora, depois de quase 3 anos de guerra, a administração Biden resolveu apertar o cerco. A Europa, é verdade, dependia muito mais do petróleo russo, mas isso não justifica a lentidão. Bastava ter dado um prazo para os países europeus se desvincularem e oferecido alternativas viáveis como o petróleo americano. Em vez disso, a estratégia foi meia-boca, permitindo que a Rússia continuasse lucrando enquanto a Ucrânia sangrava. Agora, até mesmo os aliados mais relutantes estão recuando, e Moscou se vê encurralada. Enquanto isso, no fronte, a situação não é menos preocupante. Os drones ucranianos ainda não conseguem atingir com frequência a Sibéria ou o Extremo Oriente, mas as autoridades locais já impõem racionamento de combustível, alegando problemas logísticos. Na região de Murmansk, o acesso à internet móvel foi cortado até o fim da guerra, um lembrete de que a censura avança a passos largos. O governo russo tenta controlar cada vez mais o fluxo de informações, mas a verdade sempre encontra um jeito de vazar. E o que dizer dos soldados russos vistos circulando em carros velhos e mal conservados, como se fossem peças descartáveis? Os próprios militares admitem que os tanques são tratados como material de consumo, e alguns são enviados para a linha de frente em condições precárias, quase como se fossem jogados ao fogo. Enquanto isso, analistas registram avanços ucranianos na região de Zaporíjia, com a Rússia tentando romper as defesas perto de Uliápole, um ponto estratégico que não conseguiu tomar em 2022. As forças ucranianas resistem, mas a pressão é intensa, e o clima ruim só ajuda os russos a disfarçarem seus movimentos. Em meio a esse caos, Moscou tenta mostrar força com inovações duvidosas. Na capital, apresentaram o primeiro robô humanoide da Rússia, o Idol. O problema? Ele mal conseguiu ficar de pé no palco, desequilibrou-se e acabou escondido atrás de uma cortina, em uma cena que resumiu bem o estado da tecnologia russa. Muita propaganda, pouca substância. Melhor seria ter seguido a tradição de exibir protótipos de mentira, sem arriscar um vexame público. Mas nem tudo são más notícias.
A Ucrânia ainda tem chances de superar essa crise sem um colapso total, especialmente se conseguir manter o apoio internacional. A Rússia, por sua vez, mostra sinais de desespero, com suas forças avançando em várias frentes pela primeira vez em meses, um sinal de que está disposta a gastar recursos a qualquer custo. Para quem quer acompanhar esses desdobramentos de perto, o apoio é fundamental. Curtidas, comentários e inscrições ajudam a manter o conteúdo circulando, especialmente em um cenário onde algoritmos decidem o que é visto. E se você quer garantir acesso irrestrito às informações, mesmo com os bloqueios impostos pelo governo russo, um VPN confiável é indispensável. Não é ilegal, e ainda ajuda a financiar análises independentes. A escolha é sua, continuar informado ou deixar que outros decidam o que você pode ver. A guerra não vai acabar amanhã, mas cada ação conta. Em 2022, cada segundo de hesitação custou, e ainda custa, vidas ucranianas. Esperava-se que os líderes ocidentais tivessem aprendido algo com os erros do passado, mas a lentidão de suas decisões continua aquém do necessário para conter a máquina de guerra russa. É um desperdício absurdo. Com apoio mais ágil e decisivo, a guerra poderia ter terminado há muito tempo. A Rússia já estaria sem recursos para financiar sua agressão, mas só agora as medidas começam a ser tomadas. Melhor tarde do que nunca, mas não podemos nos dar ao luxo de esperar mais. Por isso, nós não vamos hesitar. Vamos garantir que os defensores ucranianos recebam o que precisam, exatamente quando precisam. Agora, continuamos a campanha de arrecadação para os drones de reconhecimento das forças ucranianas, e trago diretamente o apelo dos soldados da Brigada de Inteligência. Glória à Ucrânia! Para nossos batedores, a prioridade são drones. Precisamos de modelos como o Mavic 3T e Mavic 3 Pro, na quantidade de 5 unidades ou mais. No descritivo vocês encontrarão todas as formas de contribuição, transferências bancárias, Pix, criptomoedas e outros métodos. Cada doação é um passo concreto para salvar vidas, permitir operações de inteligência e proteger civis. Seu apoio não é apenas um gesto, é uma arma na linha de frente. E enquanto o mundo assiste, a Ucrânia não para. Recentemente, drones ucranianos atingiram alvos estratégicos em território russo, como o gasoduto de Stavropol, responsável pelo processamento de 2 bilhões de metros cúbicos de gás por ano, um golpe direto na infraestrutura que abastece a indústria bélica de Moscou. Ataques também foram confirmados contra a usina termoelétrica de Starobechev, na região de Donetsk, com capacidade de 2.400 megawatts, e terminais de petróleo na Crimeia, como o de Feodosia. Cada um desses golpes enfraquece a logística do inimigo e aproxima a vitória. A tecnologia ucraniana não para de evoluir. Drones modificados com alcance superior a 1.000 quilômetros já atingem alvos a mais de 660 quilômetros da fronteira, uma distância maior que a extensão de muitos países europeus. E o que antes parecia impossível, hoje é realidade. Refinarias, depósitos de combustível e bases militares no coração da Rússia estão sob ameaça constante. O impacto é claro. Em regiões como Chabarovsk e Amur, já há racionamento de combustível, filas intermináveis e preços inflacionados. A escassez se espalha e, com o inverno se aproximando, as consequências podem ser catastróficas para a população russa. Enquanto isso, o Kremlin tenta conter a disseminação de informações. Em várias regiões, o acesso à internet móvel é cortado sob o pretexto de segurança, afetando até serviços essenciais, como aplicativos bancários. As autoridades locais admitem que não têm controle sobre as restrições, uma demonstração clara de como a guerra também é travada contra a própria população russa. Mas a verdade não pode ser silenciada. Cada ataque ucraniano, cada drone que sobrevoa território inimigo, é um lembrete de que a resistência não se dobra. A escolha é simples: ficar parado ou agir. Apoiar a Ucrânia não é apenas uma questão de solidariedade, é uma questão de justiça. Cada drone enviado, cada doação feita, cada informação compartilhada é um passo em direção à vitória. A guerra não será vencida da noite para o dia, mas cada ação conta. E a sua pode ser decisiva. Enquanto o Kremlin tenta vender a narrativa de uma ofensiva implacável, a realidade no fronte expõe a fragilidade de suas pretensões. Cada metro conquistado pela Rússia é pago com sangue, metal retorcido e homens tratados como descartáveis. Os relatos que chegam de Pokrovsk não são de uma máquina de guerra invencível, mas de uma força que se arrasta entre improvisos e desespero. Veículos sem portas, soldados enviados ao combate em condições inumanas, unidades inteiras jogadas na linha de frente como carne de canhão. Isso não é estratégia, é um atestado de falência moral e logística.
E enquanto Moscou celebra avanços mínimos em mapas distorcidos, a Ucrânia não apenas resiste, mas contra-ataca. Cada drone que sobrevoa as posições russas, cada grupo de sabotagem que elimina comandantes inimigos, cada metro recuperado é uma prova de que a determinação ucraniana não se mede em quilômetros quadrados, mas em vontade inquebrável. Os analistas podem debater táticas, os generais podem ajustar linhas no mapa, mas uma coisa é certa: a guerra não se ganha com soldados enviados ao fronte em muletas ou com veículos que mal se sustentam sobre rodas. Se ganha com coragem, com inteligência e, acima de tudo, com apoio àquele que faz a diferença entre um exército que recua e um que avança. A ofensiva russa em direção a Pokrovsk e Guliápole não é um sinal de força, mas de desespero. Cada tentativa de avanço é respondida com fogo preciso, cada coluna blindada é transformada em alvo fácil. E enquanto o Kremlin tenta vender a ilusão de controle, a verdade é que suas tropas estão presas em um ciclo de perdas de homens, de equipamento, de tempo. A Ucrânia, por sua vez, não precisa de milagres, precisa de munição, de drones, de sistemas de defesa. Precisa, acima de tudo, de aliados que entendam que cada dia de hesitação é um dia a mais de sofrimento para milhões. A escolha é clara: ou se apoia a resistência agora com tudo que ela precisa para vencer, ou se aceita um mundo onde a barbárie vence pela exaustão. Não há meio termo. Não há neutralidade. Cada doação, cada compartilhamento de informação, cada voz levantada em solidariedade é um golpe contra a máquina de guerra russa. E cada golpe conta. Porque esta guerra não será decidida por generais em bunkers, mas por aqueles que se recusam a desviar o olhar. Por você. A cada metro conquistado à força, a cada vila transformada em campo de batalha, a Rússia avança não apenas com tanques e artilharia, mas com uma estratégia calculada para esmagar a resistência ucraniana pela exaustão. Os números não mentem: onde antes o avanço era medido em quilômetros por mês, agora são quilômetros por dias. Onde antes havia linhas de defesa sólidas, hoje restam posições improvisadas sob fogo incessante. E o pior: cada passo adiante dos invasores não é apenas uma vitória tática, mas um golpe na esperança de quem ainda acredita que a Ucrânia pode resistir sem apoio imediato. O cerco a cidades como Guliápole não é coincidência, é um plano. Cortar rotas de suprimentos, isolar comunidades, transformar civis em reféns da fome e do medo. A cada estrada interrompida, a cada ponte destruída, a Rússia não está apenas ganhando terreno, está testando até onde o mundo permitirá que ela vá. E se não houver uma resposta à altura, o próximo alvo não será apenas uma cidade, mas a própria ideia de que a liberdade vale mais do que a rendição. Os analistas falam em avanços preocupantes, em situações críticas, em perdas significativas. Mas por trás desses termos frios estão vidas despedaçadas, famílias separadas, crianças que crescerão sem saber o que é paz. E enquanto o Kremlin celebra cada quilômetro conquistado, a pergunta que ecoa é: quanto tempo ainda vamos esperar para agir como se isso fosse uma emergência? Porque é disso que se trata. Não é uma crise distante, não é um conflito alheio. É uma guerra que define o futuro da segurança global. E cada dia de hesitação é um dia a mais de vantagem para quem não tem escrúpulos em usar o sofrimento como arma. A Ucrânia não está apenas lutando por seu território. Está lutando por um princípio, o de que nenhum país pode ser engolido pela força sem consequências. Mas princípios não se defendem sozinhos. Exigem munição, drones, sistemas de defesa, inteligência, pressão diplomática, tudo o que pode fazer a diferença entre um avanço russo e uma derrota russa. E exigem, acima de tudo, a coragem de quem assiste a essa guerra de não se contentar com o papel de espectador. O inverno se aproxima e com ele a promessa de mais ataques, mais destruição, mais tentativas de quebrar a resistência ucraniana pelo frio e pela escuridão. Mas o inverno também pode ser o momento em que a maré vira, se houver determinação para isso. Se cada um que lê estas palavras entender que sua voz, sua doação, sua pressão sobre governos e instituições não é um gesto vazio, mas uma peça fundamental nessa batalha. Porque guerras não são vencidas apenas por soldados. São vencidas por quem se recusa a aceitar que a barbárie pode triunfar. E essa escolha, hoje, é sua. E não estamos falando de armas químicas, mas isso não torna a realidade menos brutal. Doenças se espalham como fogo em palha seca, enquanto feridos se acumulam em condições desumanas, sob o cerco implacável dos drones. Vemos complicações que nenhum médico de guerra jamais imaginou, relata Alex, um voluntário estrangeiro na linha de frente. Infecções que se alastram em questão de horas, gangrenas que devoram músculos e ossos como se fossem papel.
É como voltar à Primeira Guerra Mundial quando soldados apodreciam em trincheiras imundas entre lama e cadáveres, enquanto os cirurgiões lutavam contra o tempo e perdiam. A bactéria Clostridium, responsável pela gangrena gasosa, não perdoa. Ela prolifera em tecidos mortos, fermenta sob a pele, inchando corpos com bolsas de gás pútrido. E o pior, hoje, em pleno século XXI, a guerra na Ucrânia reproduz, e até supera, os horrores daquela época. Falamos muito sobre como a guerra moderna evoluiu, observa o consultor médico Alastair Bevin, mas em alguns aspectos, ela regrediu. A gangrena gasosa era rara na Segunda Guerra. Agora é quase rotina. E se isso acontece nos hospitais ucranianos, imagine o que não ocorre nos porões russos, onde prisioneiros são tratados como carne de canhão. Porque é isso que eles são, carne de canhão. Homens como Oleg Kalmykov, de 34 anos, recrutado à força e jogado em um inferno burocrático. Diagnosticado com transtorno de estresse pós-traumático e distúrbios de personalidade, Oleg foi declarado inapto para o combate por uma junta médica militar. Mas o exército russo não aceita não como resposta. Após reclamar das condições, ele passou 54 dias em uma cova, literalmente antes de ser arrastado de volta à linha de frente, mesmo com laudos que o proibiam de tocar em uma arma. Eles tentaram alterar meu diagnóstico 3 vezes, conta Oleg em um vídeo desesperado. Mentiram para psiquiatras, falsificaram documentos, ignoraram as ordens do Ministério da Defesa. No fim, me jogaram em uma unidade de assalto como se eu fosse um boneco descartável. A história de Oleg não é exceção, é regra. O sistema de recrutamento russo opera como uma máquina de moer gente, promessas de dinheiro fácil, ameaças, chantagens, e até sequestros de homens em estações de trem ou saídas de hospitais. Dados compilados pelo analista Shrik revelam um número assustador. 35 mil novos recrutas por mês, sugados de regiões pobres da Rússia, onde os bônus de alistamento caíram pela metade, sinal claro de que os cofres estão vazios e a desesperança transbordando. Mas enquanto os corpos se acumulam, entre 20 e 30 mil baixas russas por mês, segundo estimativas, o Kremlin dobra a aposta. Agora até robôs estão sendo convocados. Sim, robôs. Na última apresentação em Moscou, o primeiro androide russo, batizado de AIDO, deveria impressionar o mundo com sua precisão cirúrgica. Em vez disso, desabou no palco, arrastando consigo 2 técnicos que tentavam segurá-lo. Foi só um ajuste de calibragem e justificaram os desenvolvedores, enquanto o público ria ou chorava. Mas a ironia é cruel. Enquanto a Rússia gasta milhões em máquinas que mal conseguem ficar de pé, seus soldados, muitos deles doentes, feridos ou psicologicamente destroçados, são enviados para morrer em trincheiras lamacentas. Se o AIDO já estivesse pronto, talvez fosse o único voluntário a voltar inteiro. A pergunta que não quer calar é: até quando? Até quando a indiferença vai permitir que essa engrenagem continue girando? Porque cada dia de guerra é um dia a mais de sofrimento para Oleg, para os milhares de recrutas anônimos, para as famílias que recebem caixões lacrados. Mas também é um dia a menos de resistência. A Ucrânia precisa de drones, de munição, de apoio logístico para virar o jogo. E você? Precisa apenas de uma escolha: fechar os olhos ou agir. Porque a história não perdoa quem assistiu ao horror e virou as costas. E ela já está sendo escrita, com sangue, suor e, acima de tudo, com as decisões de quem se recusa a ser cúmplice do silêncio.